Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje vamos falar um pouco dessa espécie Bulbophyllum fascinator, uma planta com características aí bem peculiares, de desenvolvimento rápido, uma planta aí que é originária da Malásia Peninsular, Sumatra, Bornéu, Filipinas, em florestas primárias aí em montanhas com até 1000 metros de altitude aproximadamente. Uma planta de muito fácil cultivo, desenvolve aí rapidamente, como eu já havia dito. Uma planta assim, com a beleza ímpar, apesar de emitir apenas uma flor por haste floral. Tem um desenho nas flores muito bonita, como vocês podem ver aí. É uma planta que possui flores bem trabalhada, um detalhe da flor aí em si. Uma flor que é razoavelmente grande, como vocês podem ver aí. Vai ter uma base mais ou menos. Tá pegando a flor aqui para vocês verem. Então é uma flor assim que é até de um tamanho razoável, vamos dizer assim, bem chamativa. Como a grande maioria dos bulbophyllums, não tem um perfume muito agradável devido aos seus polinizadores. Uma característica bem interessante dessa planta é que suas flores são móveis. O labelo da sua flor, como vocês vão ver aqui, quer ver? Ao mexer com a flor, ela acaba movendo o labelo. Ele tem aí o labelo móvel, bem flexível, no qual acredito ser um grande chamariz aí para os polinizadores. O labelo tem essa característica bem escura, com esses no centro aí tem essa fissura, no qual permite o inseto estar descendo aí e alcançando as políneas, que ficam bem aqui na ponta da coluna. Então, assim, é uma planta incrível, uma planta que essa aqui recentemente foi replantada, como vocês podem ver, está com um substrato novo ainda. Reconselho utilizar para o cultivo dessa planta casca de pinhos, um pouco de carvão e uma camada bem sutil de esfagno, que, como vocês podem ver aqui, é uma planta que gosta de bastante umidade, mas aí o esfagno tem que ser de modo que fique uma quantidade moderada, vamos dizer assim, porque ela também precisa de um certo período de secagem. Ela precisa ficar seca completamente por algum período aí, bem curto, para que não acabe aí desidratando a planta, mas precisa, né? No caso, seria tipo 1 minuto vamos dizer assim, o respirar da raiz, para ficar de modo mais claro. Porque eu já fiz teste nessa planta de deixar ela sempre molhada, assim como vários outros bulbophyllums que eu tenho na minha coleção. Mas o desenvolvimento dela tipo que fica retardatário. Ela sente um pouco. Então, assim, e com esse período, eu faço regas aqui no meu orquidário quase que diariamente, em períodos mais quentes e em períodos mais frios. Eu ponho aí entre 2, 3 dias uma rega de outra. E com essa planta eu já fiz alguns testes com ela. Uma planta que se desenvolveu muito melhor, deixando ela aí cerca de 4 a 5 dias sem regas. Essa planta eu fiz uma rega nela, está com 2 dias. Então ela ainda está bem úmida, ainda bem molhada, como podem ver. O meu orquidário é bem úmido, então demora um pouco a secagem mesmo. Mas assim, se você fizer uma rega nessa planta de modo que ela fique aí num período de aproximadamente 3 dias molhados e um dia, vamos dizer assim, bem seca, assim, bem escoado mesmo, bem seco,
ela se desenvolve com mais facilidade. E o crescimento dela dá para notar assim, uma grande diferença. Na floração também dá para se notar uma diferença. Então assim, é bem recomendado que deixe aí um período de, vamos dizer, de estiagem para ela. Apesar de não ser assim o ano todo, mas pelo menos durante um período aí de aproximadamente 4 meses no máximo, de 3 a 4 meses, com um período que essa planta possa ficar seca por completo. Mas tirando isso, é uma planta super fácil de cultivar, uma planta que não precisa de muita adubação. Eu faço adubação nessa planta aí em 20 dias aproximadamente. Eu não costumo fazer uma tabela exata de adubação para meus bulbophilos, porque o bulbophyllum, uma grande maioria deles não precisam de grande adubação, certo? Então assim, é uma planta bem diferenciada, é uma planta que sempre está assim desenvolvendo. Ela não tem um período exato de dormência. Uma coloração bem forte, como vocês podem ver aí, uma estrutura de flor bem exótica e assim, é uma planta que dispensa comentários, né? É uma planta incrível aí que vale a pena se obter em coleção. Não é de valor tão acessível como alguns outros, mas que vale a pena o investimento. Essa planta também, assim, gosta de um lugar não tão claro, mas também não tão escuro. O complicado dela um pouco se torna isso, porque eu já fiz testes com essa planta em sombreamento de 50% e ela sentiu, e 80% também sentiu. Então assim, eu achei um meio termo no qual seria 70%, que ela foi aonde ela se desenvolveu melhor. Tenho outros vasos, esse vaso é o que eu estou fazendo, é o que está florido no momento, mas foi uma muda que eu retirei, fiz um novo replante. Então assim, é uma planta que desenvolve muito, desde que se tenha atento aos melhores climas para seu desenvolvimento, vamos dizer assim. A temperatura até que nem tanto, porque ela vai bem tanto em lugares mais frios até lugares mais quentes. Então a temperatura não é uma questão a se preocupar com essa planta, mas sim a luminosidade e a rega, como eu já disse para vocês, certo? Bom pessoal, o que temos para falar dessa planta mais é isso. É uma planta que é muito fácil de cultivo, não tem assim vamos dizer assim, uma exigência muito severa aí em seu cultivo, mas que dá para ir relevando aí facilmente e cultivar junto com outros exemplares também, tranquilamente, certo? Então se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Logo mais teremos outros vídeos, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.